Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou Isabela Caseiro, sou nutricionista materno-infantil e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo ou ao meu canal, se você também está me assistindo aí pelo YouTube. E hoje eu vim conversar com vocês sobre algumas coisas, algumas crenças que talvez você tenha ou a sua família tenha e você está se deixando influenciar por isso aí também, que podem atrapalhar a introdução alimentar. Então, são alguns mitos aí da introdução alimentar. E olha só, eu sei que a gente tá num momento que o choque das gerações tá bem grande, né? Porque as gerações antigas defendem uma ideia e elas querem muitas vezes, ai, não, tem que ser desse jeito. E muitas mamães pesquisam aí na internet, né? A nutrição infantil é algo novo também. E aí as mamães pesquisam na internet e trazem uma ideia totalmente diferente para a realidade. Olha, tem aquele choque de famílias, né? Da mãe que quer de uma forma, a família quer de outra, e às vezes até tem um desrespeitozinho em relação às regras daí. Olha só, isso é uma questão que muitas mamães passam, eu também já passei por isso, tá? E hoje eu vim conversar com vocês para vocês entenderem o porquê de algumas coisas já não terem mudado, o que na verdade mudou e, né, se você aí tem algum parente que não acredita muito no que você fala, que não concorda muito, chama ele para vir ver esse vídeo também, tá? Vai ser muito legal ele vir ver esse vídeo para ele entender o que tá acontecendo, que não é coisa aí da sua cabeça, combinado? Então vamos lá. A primeira ideia, né, um mito que a gente tem sobre a introdução alimentar é que se começou a dar comida, né, a oferecer a alimentação complementar, a comidinha, vai atrapalhar o aleitamento materno, não precisa dar mais leite. Inclusive eu recebo muitas mães no consultório me perguntando: Bela, eu tenho que parar de dar leite? Eu vou ter que parar? E a resposta é que não vai ter que parar, a gente continua com o aleitamento normal. A diferença é que agora vai reduzir a frequência como era antes, porque a gente está acrescentando alguns alimentos aí nas refeições dos nossos filhos, né? Do almoço, a gente já coloca a comida da família, né? A refeição, como é a da família, o café da manhã, o lanchinho da tarde, o jantar, mas o leite materno pode continuar assim e não atrapalha em nada aí essa oferta de leite materno. Outro mito aí bem frequente entre as famílias e até entre muitos profissionais, e eu confesso que eu também já acreditei nisso num certo período, é que o leite materno ele atrapalha a absorção de ferro, então ele não deve ser oferecido logo após o almoço. Na verdade, essa ideia é um tanto errônea. A gente tinha sim essa teoria há algum tempo atrás, né? Inclusive eu aprendi assim na faculdade, mas a gente hoje já sabe que não atrapalha. Inclusive o leite materno ele ajuda ali na absorção do ferro, na absorção dos nutrientes aí do almoço. Então não tem problema se de repente seu bebê já almoçou e ele quiser amamentar, não tem problema nenhum. É até bom que ele amamente, que ele sinta o aconchego aí do colo da mãe, enfim. E a terceira teoria, o terceiro mito sobre a introdução alimentar é sobre os suquinhos, que a gente deve começar a oferecer suquinhos. E ali, né, o primeiro é o suco de laranja. E na verdade, sucos eles não devem ser oferecidos até 1 ano de idade, tá? É melhor que a gente ofereça a fruta, é muito importante que a gente ofereça a fruta por vários motivos. Mas um deles é em relação à quantidade de fibras, de nutrientes que a fruta tem bem mais do que o suco. No suco a gente perde vários desses nutrientes, a gente perde fibras que são importantes para o desenvolvimento do bebê. Então, se quer oferecer o suco, vamos esperar um pouquinho, até 1 ano pelo menos? E esse quarto mito aí da introdução alimentar, que é algo assim, bem forte nos dias de hoje. Eu já vivi com várias mães, com várias famílias que ainda têm essa crença, inclusive a minha mãe ainda tinha essa crença há um tempo atrás, antes da Sofia começar a introdução e eu explicar para ela, é sobre oferecer frutas, né? Ali a partir dos 4 meses e que esse primeiro mês deve ser somente de frutas. E não, gente, primeira coisa, as frutas a gente pode oferecer a partir do 6º mês, tá bom? Antes a gente não recomenda porque o sistema gastrointestinal do bebê, né, a mastigação, engolir, digestão e a absorção de certos nutrientes
para o bebê eliminar esses alimentos ainda não está de todo maduro. Tanto que você pode observar, se você tem um bebê de 6 meses, que o seu bebê, de repente, né, nesse inicinho aí das frutas, saem muitas frutas no cocô dele, muitos pedacinhos mesmo. Isso é totalmente normal, porque ainda é o sistema dele, o intestino dele que ainda está em amadurecimento. Então, se aos 6 meses isso acontece, imagina com 4, né? Então, essa questão aí das frutas, a partir dos 4 meses a gente já não recomenda mais, e nem no primeiro mês sendo só de frutas. É importante que o bebê ele tenha alimentações ricas em ferro também, que é um mineral muito importante para ele. Então, almoço, jantar, é importante a gente oferecer também, tá bom? Quem vai poder orientar melhor sobre horários, sobre como que a gente vai começar isso aí, é realmente um nutricionista, tá bom? Esse vídeo aqui ele tem o intuito de te orientar, de quebrar algumas objeções, alguns mitos aí bem comuns na introdução alimentar. Então, se você quer saber melhor sobre isso, procure um nutricionista especializado nessa área de crianças, que ele com certeza vai poder te ajudar. E outro mito bem frequente, que é o 5º mito aqui dos meus top, é em relação a oferecer gema de ovo. Alguns anos atrás era sim recomendado que ovos para o bebê a gente não deveria oferecer somente a gema, e muito cuidado, com muita parcimônia. Só que isso mudou, inclusive é recomendado que a gente ofereça o ovo inteiro, até porque na vacina lá dos 9 meses, que é a de febre amarela, ela é feita à base de albumina, que é a proteína do ovo. Então é muito importante que o bebê já tenha contato com o ovo inteiro, não somente partes do ovo. Combinado? E esse 7º mito, que é algo até um tanto complicado da gente explicar para as famílias, e até para determinados profissionais que ainda acreditam nisso, que é em relação a se a criança não quiser comer, deixá-la com fome. E não, a gente não deve jamais fazer algo desse tipo, porque a gente vai estar, inclusive, atrapalhando o relacionamento dessa criança com o alimento. Ela já vai enxergar aquele momento de refeição, de sentar à mesa, um momento mesmo ali da alimentação como algo traumático. E as crianças, bebês, crianças, eles são muito sensíveis, eles acreditam muito em tudo que a gente fala com ele, que a gente faz. Então a gente deve sim tomar muito cuidado, ter muito carinho nesse momento de refeições. Então jamais deixar com fome. Não tá comendo? Espera um pouquinho, oferece de novo daí a um tempo. Não comeu? Ele prefere o leite materno porque de repente está logo nesse início da introdução alimentar e é normal a criança ela ainda preferir o leite materno. Então vamos com calma, ofereça o leite materno. Se a criança quiser mamar depois da refeição, ofereça o peito, sim. Deve ser feito esse momento aí, esses primeiros meses, esses primeiros dias de introdução também, com muito carinho e muito cuidado para que não seja algo traumático para o bebê. Então, jamais deixe com fome. Respeite o tempo do seu bebê, respeite o seu bebê, que ele sabe qual que vai ser a melhor hora, o melhor momento para ele. E agora, relacionado a isso que a gente já falou, em relação à quantidade, muita gente ainda tem a crença de que o bebê tem que comer tudo que a gente colocou, ou alguns pediatras, até alguns profissionais aí, nutricionistas, enfim, orientam que a gente coloque bastante comida e vai colocando e deixe que sobre. E pode ser que você concorde, pode ser que não, mas a primeira ideia aqui, agora dinamizada entre a introdução alimentar, é confiar no seu bebê. Então, mesmo que se você escolheu o BLW, ou se você escolheu a participativa, enfim, independente de como você escolheu oferecer essa refeição para o seu bebê, confie nele. Se ele comeu tudo, talvez aquele tudo seja realmente suficiente para ele. E se não foi, ele vai demonstrar que ele quer mais. Acredite, eles choram, eles pedem mais, eles apontam. Então fique atenta a esses sinais. Da mesma forma, se o bebê ele não está mais tão interessado, ele não quer mais comer, de repente para ele naquele dia uma colher de sopa já foi suficiente para saciá-lo. Então isso também deve ser respeitado. Talvez naquele dia o seu bebê não está com tanta vontade de comer, pode ser um dia que está mais quente, que a gente reduz um pouco o apetite, quer beber mais líquidos. Pode ser que ele está já doentinho ou perto de começar alguma doença, uma gripe, um resfriado. E é comum de acontecer sim essa redução na alimentação, tá? Mas lembrando que é sempre importante a gente respeitar esse tempo do bebê, esse período do bebê, e
confiar nele, que ele sabe sim o momento que ele tá saciado, que ele não tá bom? Muito importante ressaltar essa questão. E agora, o nono mito bem frequente é em relação à hora que a gente está oferecendo a alimentação complementar, que eu também já passei por isso, que é sobre o que oferecer. Muita gente acha que por estar começando a comer, a criança vai ficar com fome se comer só fruta. Então, dá danoninho, dá gelatina, dá biscoito, dá leite com achocolatado, enfim, começa a oferecer um monte de alimentos que geralmente nós adultos é que consumimos isso aí porque a gente, de certa forma, se adaptou. Mas a criança ela ainda não conhece nenhum desses alimentos. Ela ainda não sabe o sabor deles, não conhece nada disso. E esses alimentos, inclusive, nem são recomendados para essas crianças. Eles não são saudáveis. A gente já sabe disso. Muitos têm quantidade elevada de açúcar, conservantes, sódio, enfim. Então, esses alimentos nem devem ser oferecidos. Quanto mais você puder evitar, melhor. Se começou a introdução alimentar, olha, frutas, o leite materno ou a fórmula infantil, alimentos que fazem parte da alimentação básica da família, que são os cereais ou tubérculos, as leguminosas, né, feijão, ervilha, lentilha, carnes ou ovos, peixes, verduras e legumes, só isso aí já é suficiente para suprir as refeições, a fome do bebê e deixá-lo mais nutrido. Não há necessidade da gente realmente recorrer a esses alimentos industrializados. E se por acaso eles ficarem com fome, a gente tem como fazer receitinhas adaptadas para essa idade com esses alimentos. Então, nada de ficar aí preocupada, eu tenho que oferecer, ele tá ficando com fome, não. Calma, como eu falei, o seu bebê, ele sabe sim o momento que ele está saciado, o momento que ele não está. E se por acaso ele está ficando com fome, procure ajuda, procure um profissional que possa te orientar sobre essas receitas. Também a gente encontra muita receita bem bacana por aí na internet. Se você já está mais familiarizada aí com esses grupos alimentares, então é mais tranquilo de fazer. Se não, é só perguntar para algum profissional e eu me disponho aqui, caso você tenha alguma dúvida, pode me perguntar também, combinado? E agora, o 10º e não menos importante mito da introdução alimentar, que é comeu e não morreu. A gente escuta muito isso, as mães a gente falam, as avós, sogras, enfim, vizinha, um monte de gente fala que é besteira a gente ter certos cuidados com a alimentação porque comeu e não morreu. E olha só, é importante a gente pensar sobre essa frase, sabe por quê? Vamos pensar, eu já contei pra vocês que eu tive uma dificuldade alimentar ali na minha infância. E, por exemplo, meu marido, ele comia bastante, né? Ele comia muitos salgadinhos, muitas coxinhas, também na infância dele ali. Acredito que desde a introdução alimentar, pelo que ele já me contou, pelo que a família dele já me contou, a avó dele, inclusive, ela deixava o bico da mamadeira mais largo para ele poder consumir mais leite na época. E é importante a gente pensar sobre, não morreu, realmente eu não morri, ele não morreu, tá todo mundo vivo. Só que a gente carrega até hoje consequências dessas atitudes, dessas situações que a gente viveu. Então eu, por exemplo, eu tive muita dificuldade para começar, para me encorajar a comer novos alimentos. E até hoje, alguns alimentos eu ainda tenho uma certa dificuldade, algumas preparações, como por exemplo, alimentos muito, muito cozidos, não me atraem. Eu tenho essa dificuldade, porque isso tá na minha memória lá da infância, que mesmo trabalhando, mesmo cuidando, mesmo tratando, muitas vezes eu ainda tenho essa dificuldade. A gente ainda colhe alguns frutos disso. Outra questão é em relação ao meu peso também. Eu sempre fui abaixo do peso e na época a gente também não tinha tantos exames, tantas coisas para se avaliar como se tem hoje. E eu acredito que talvez se tivesse isso naquela época, hoje eu não estaria, de certa forma, com essa dificuldade de ganhar peso, entende? Da mesma forma, meu marido, hoje ele é um pouquinho acima do peso e ele luta muito para poder perder peso. E ele muitas vezes ele não consegue, porque por ele desde bebê já ter sido acostumado a poder tomar mamadeira, saindo mais leite, a poder repetir, mesmo se ele não tivesse com tanta vontade, mas porque era gostoso, isso para ele também é difícil dele lidar com isso. Então, até que ponto vale a pena a gente
usar essa máxima, comeu e não morreu. A questão aqui não é morrer, são os hábitos que a gente está carregando, que a gente traz desde a nossa infância para a nossa vida adulta. E não é muito mais fácil quando a gente começa certo do que a gente começar errado e tentar resolver esse problema depois? Então, se a gente pode começar certo, vamos começar certo, não é verdade? Então, mamães, esse foi o vídeo de hoje. Esses são os top 10 dos mitos de introdução alimentar, que eu acredito que são muito importantes. Existem muitos e muitos outros. Eu poderia ficar aqui horas e horas falando desses mitos para vocês, explicando por que eles não são tão interessantes assim, não é mais dessa forma, enfim. Mas hoje eu vou ficando aqui com esses 10 mitos, que são os que eu mais escuto. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com aquele familiar seu que de repente não concorda com o que você acredita, compartilha com a vizinha, com quem quer que seja, para que mais pessoas possam saber sobre tudo isso que a gente conversou hoje. E mais um detalhe também, qual desses mitos, dessas ideias aqui, mais te surpreendeu? Você mais ficou espantado porque você não sabia e talvez até acreditasse nisso? Então conta aqui pra mim nos comentários isso também, combinado? E se você não é inscrito no meu canal do YouTube, aproveita para se inscrever. Se você não me acompanha nas redes sociais, me acompanhe também, porque eu sempre posto coisas muito legais para complementar tudo que a gente conversa aqui nos vídeos. Então, esse foi o vídeo de hoje e eu espero vocês no próximo vídeo. Com amor em cuidar, Bela!